Olá, tudo bem? Meu nome é Hugo Iramar, sou cirurgião de joelho aqui do COI, do Centro de Ortopedia Especializado. E hoje eu quero conversar um pouco sobre a queixa mais comum no meu consultório, que é a famosa frase: doutor, meu joelho dói quando eu dobro. Essa é uma causa frequente de queixa, mas que traz uma série de possibilidades atreladas a esse diagnóstico. Existe uma série de fatores que podem contribuir para o joelho doer, desde problemas anatômicos, alterações de estruturas do joelho, como a cartilagem, os tendões, o menisco ou mesmo o osso, e até mesmo alterações metabólicas oriundas do problema metabólicos do paciente, como diabetes, doenças reumáticas e, por vezes, e talvez o mais frequente, alterações que estão atreladas ao mau funcionamento do corpo, as situações onde o músculo está fazendo a articulação do joelho e as estruturas envolvidas nela trabalhar de forma forçada, o que o organismo gera um sinal de alerta, que é a dor. Então, as dores atreladas ou as dores relacionadas a dobrar e esticar o joelho são de causas variadas, podendo ser de origens anatômicas, metabólicas ou de origem funcionais. Essas funcionais me refiro a causas motoras. O motivo das dores relacionadas ao ato de dobrar e esticar o joelho, seja em atividade esportiva, atividade de trabalho ou atividade mesmo do cotidiano, são causadas por diversos fatores, onde os principais estão relacionados às causas metabólicas, ou seja, aquelas causas onde o organismo não está funcionando bem, seja por deficiência, por exemplo, hormonal, de vitaminas, ou alguma doença de base, como diabetes, doenças reumáticas, por exemplo. Também podem ser causadas por alterações na anatomia de estruturas do joelho, como ligamento, cartilagem, meniscos, além daquelas causas causadas por um mau funcionamento, aonde devido a uma fraqueza muscular, podendo estar relacionado também a encurtamento muscular ou diminuição da amplitude de movimento das articulações vizinhas, como tornozelo, quadril, a articulação do joelho funciona de maneira inadequada e desta forma acaba gerando uma sobrecarga mecânica. Um outro fator muito importante é quando eu tenho um desbalanço, um desequilíbrio entre a capacidade física que o indivíduo tem e a demanda que ele impõe ao corpo dele. Isso é muito frequente em atletas ou mesmo em atletas amadores, onde eles extrapolam o limite físico dele e acaba gerando uma sobrecarga. Isso, o corpo, como sinal de alerta, gera um estímulo doloroso que faz com que a pessoa diminua a intensidade do exercício. Assim, a maneira adequada de investigar uma dor no joelho, ela é multiprofissional. Eu preciso de vários profissionais e eu tenho que tentar individualizar isso de acordo com a idade, de acordo com o trabalho e com o tipo de exercício físico que cada pessoa faz, se tornando fundamental nessa avaliação a presença de um fisioterapeuta e de um profissional de educação física, assim como médicos que avaliam o metabolismo, como o nutrólogo ou endocrinologista, e o cirurgião de joelho para avaliar as estruturas anatômicas. Dentro das alterações anatômicas que acontecem no joelho, as mais frequentes são as tendinites. As diversas estruturas do joelho, eu tenho o tendão patelar, que é essa estrutura que une a patela ao osso da perna, o tendão quadricipital, os tendões da região posterior do joelho, que quando há uma sobrecarga mecânica, passa por um processo inflamatório gerando dor. Existem alterações na superfície do osso, na cartilagem do osso, e na alteração óssea, que pode justificar dor, e nesses casos, quando o paciente apresenta dor ao dobrar e esticar o joelho, é importante fazer uma correlação com outros sintomas. Se esses sintomas são acompanhados de travamento no joelho, ou às vezes a sensação de instabilidade. Também se tem acompanhamento de febre, se é acompanhado por sensação do joelho estar inchado e a presença de líquido dentro do joelho. Diante desses fatores, o médico consegue determinar aquelas patologias que são possíveis tratar de forma conservadora, com medicamento, fisioterapia e readequação da musculatura, e aqueles casos que são necessários uma intervenção cirúrgica. O paciente com dor durante o movimento do joelho, o diagnóstico dele, ele requer alguns fatores. Requer que o médico investigue o histórico do paciente em relação a doenças prévias, traumas que já aconteceram, o exame físico para que ele possa observar se existe frouxidão ou existe alguma alteração específica de alguma estrutura e, muito frequentemente, a necessidade de exames de imagem, como radiografia e ressonância nuclear magnética, que permitirá identificar se a lesão é anatômica e o grau dessa lesão. Em algumas situações, dependendo do tamanho da lesão,
é possível tratar de forma não cirúrgica e em outras situações tem que pensar na cirurgia como primeira opção para o tratamento desse paciente. Talvez a parte mais importante desse vídeo seja orientar as pessoas quanto à prevenção na dor do joelho. E isso envolve, novamente, uma equipe multiprofissional, onde eu preciso de controle do metabolismo, controle do peso corporal, realizado por nutricionista, por médicos que analisam o metabolismo corporal, como o nutrólogo e o endocrinologista. Preciso também de profissionais da área física, o fisioterapeuta e o profissional de educação física, para que previna essas lesões e conserte possíveis distúrbios do movimento que propiciam essas lesões. E também se faz fundamental o cirurgião de joelho para analisar se existe algum fator predisponente genético, como malformações congênitas, ou se há lesões que necessitam de um tratamento mais específico, seja ele infiltração, em alguns casos se faz necessário a correção cirúrgica desses problemas para que melhore a qualidade de vida do paciente, e em outros casos para que não deixe que aquela lesão se torne algo mais grave e por vezes um fator irreversível que limite a atividade física e trabalho da pessoa. A dor no joelho, ao dobrar e esticar, é um problema muito corriqueiro do dia a dia das pessoas. E o intuito de trazer esse vídeo hoje foi justamente para elucidar e mostrar a importância dela não ser negligenciada e deixada para um outro momento para buscar ajuda. Existem vários fatores que causam essa dor no joelho e eles têm que ser levados a sério, pois pode ser um indício de algo mais sério que está no início e de fácil tratamento quando nós conseguimos abordar e tratar no início do problema.